Neste vídeo, eu estarei mostrando para vocês como realizar a troca de sindicato para os funcionários. Então lembrando que os sindicatos é onde ficam configuradas as regras de cálculo do sistema, e os sindicatos a gente configura de acordo com a convenção coletiva do cliente, tá? Então às vezes surge situação, por exemplo, tem um funcionário que não vai utilizar banco de horas. Todos os meus funcionários utilizam, mas esse não. Então a gente cria um novo sindicato com os mesmos cálculos, mas sem o banco de horas. Então é aí que a gente vai fazer essa troca, tá? Então primeiramente, para realizarmos a troca, a gente seleciona o módulo automação de ponto. Primeira aba cadastros, a gente vai vir até a opção dos funcionários. Todos os registros, e eu vou selecionar aqui o funcionário que eu quero trocar de sindicato, tá? Lembrando que se eu editar o cadastro funcionário, eu não consigo trocar aqui por dentro, tá? Eu vou dar 2 cliques aqui para editar e mostrar para vocês, ó. Registro, eu tenho aqui, ó, sindicato, eu não consigo trocar aqui por dentro, tá? Isso porque ele guarda o histórico, se eu trocasse aqui, ele mudaria todo o cálculo para trás já, tá? Desde a data de admissão do funcionário. Então, eu vou fechar aqui. Para realizarmos a troca, eu seleciono o funcionário, botão tarefas, históricos, e eu tenho a opção aqui, ó, sindicato. Seleciono o botão todos os registros, e aqui ele me traz a primeira linha. Essa primeira linha é gerada no momento que você faz a admissão, que você faz o cadastro do funcionário, tá? Então aqui eu não consigo excluir essa linha, tá? Mas eu consigo editar ela, tá? Se esse período aqui, ó, do 1 do 5 estiver aberto, eu consigo mexer, tá? Então, para eu trocar o sindicato, primeira coisa, o período tem que estar aberto, tá? Se for um período que está encerrado, eu preciso reabrir o período, se for necessário, para fazer a troca. O sistema não deixa, porque ele recalcula, né? No momento que eu faço a troca aqui, ele sai recalculando os dias, tá? Para gerar o cálculo em cima da nova regra do sindicato. Então, aqui eu consigo editar, ó. Se estiver aberto, né, eu consigo editar aqui, tá? Muito cuidado nessas edições, tá? Por exemplo, se você for trocar, o funcionário usava banco de horas e não usa mais, ou vice-versa, então, por exemplo, ele usava banco de horas e você colocou um sindicato que não usa, você tem que ter cuidado, tá? Porque daí você precisa encerrar o período. Eu vou mostrar aqui para vocês, vou simular aqui como que vocês vão proceder com essas situações. Então, por exemplo, ó, eu tenho um funcionário aqui que utiliza banco de horas, tá? Então, ele foi admitido 1 do 5. Eu vou trocar um sindicato para ele agora que não utiliza mais banco de horas. Então, o que acontece? Eu vou trocar o sindicato aqui a partir do 1 do 6. Então, do 1 do 5 até o 31 do 5, ele utilizou o banco de horas. Então, eu preciso primeiramente pagar essas horas para esse funcionário para depois fazer a troca, tá? Então, nesse caso, o que eu faço? Eu vou ter que encerrar o período aqui primeiro. Eu vou passar bem rápido, tá? Porque esse não é nosso foco aqui. Mostrar sobre o período. Então, primeiramente, eu encerro o período aqui, né, do funcionário. Ó. Deixo marcado aqui ajuste manual, né, porque daí eu vou selecionar só o funcionário. Às vezes é só um funcionário que você precisa trocar, ó. E aqui, ó, para o funcionário, ó, ele tem um saldo aqui, eu quero pagar em folha, né. Então, um saldo alto aqui, mas a gente está só simulando, tá? Um banco só de teste, ó. Eu vou salvar, ó, eu coloquei aqui, ó, saldo para a folha do mês, ó. Estou pagando o saldo, não estou postergando nada, ó. E vou dar um avançar, ó. Vamos dar um sim, ele vai fazer o procedimento aqui, tá? Então, esse funcionário, o saldo de banco que ele tinha foi pago no final do mês 5, tá? Então, agora eu posso entrar aqui, ó, tarefas, históricos, sindicato, todos os registros, vou dar um incluir, ó, e vou colocar aqui, ó, a partir do 1 do 6, eu quero um novo sindicato para ele, ó, sem banco de horas, tá? Então agora eu posso trocar tranquilamente, porque o saldo dele já foi pago, tá? Se você não fizer essa troca, né? Se você não fizer o encerramento do período, fizer a troca antes, o que acontece? Eu vim aqui, fiz a troca, mas eu não encerrei o período lá. Quando você for encerrar o período, vai dar erro para esse funcionário, tá? Vai dar erro, você não vai conseguir encerrar. Então, primeiramente, você precisa encerrar, tá? Então, preste atenção, tá? Se você tem um funcionário que utiliza banco de horas e ele vai parar de utilizar o banco, primeiro encerre o período, pague as horas dele, depois você volta e faz a troca aqui do sindicato, tá? Igual a gente fez, encerramos o período do mês 5, pagamos as horas e agora a partir do 1 do 6, ó, eu estou colocando um sindicato sem banco de horas para ele, tá? E detalhe, a troca tem que acontecer no primeiro dia do mês
e um mês que está em aberto, tá? Seja um mês, um período atual ou um período futuro. Então, o período ele tem que estar aberto e tem que ser o primeiro dia. Você não vai conseguir vir aqui trocar, eu quero trocar o sindicato a partir do dia 15. Você não consegue, porque vai misturar os cálculos, né? O sistema ele não faz isso de calcular do dia 1 até o dia 14, fazer um cálculo e depois fazer outro cálculo, tá? Então, tem que ser a partir do primeiro dia do mês e o período tem que estar em aberto, tá? Então eu vou salvar, ó, repare que ele está recalculando, ó, por isso que tem que ser aberto, ó. Recalculou, ó, fiz a alteração, tranquilo, ó. Então do 1 do 5 até o 31 do 5 ele utilizou o banco de horas, encerrei o período, paguei as horas dele, a partir do 1 do 6 ele está sem banco de horas, tá? Então essa foi a troca dos sindicatos, né? Às vezes acontece do funcionário mudar o cálculo aí, ou nessa situação que a gente viu, utilizava banco de horas, não utiliza mais. Então a gente consegue fazer o histórico ali, as trocas de sindicatos.